Boa tarde. Bom, estamos abrindo hoje o primeiro Seminário Internacional de Teatro para a Infância e Juventude. Queria agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade super importante para a gente de estar fazendo aqui no CCBB o nosso projeto João por um Fio, o novo projeto da Companhia Boto Vermelho, e que ele veio, junto com o projeto, veio o primeiro Seminário Internacional para a Infância e Juventude. A gente hoje, no Teatro para a Infância, a gente já tem um lugar consolidado, um lugar forte, um lugar importante. Esse seminário ele tem como objetivo principal saber como é que está sendo para os nossos governantes, para as empresas que estão apoiando o teatro, artes cênicas, artes em geral, como elas estão olhando para a gente nesse momento, né? Porque a gente já está com uma atenção bem especial e o que é difícil para todos hoje em dia, não é só para o teatro, para a infância e juventude. Tanto que nós temos, hoje em dia, várias empresas que já estão abrindo editais também privilegiando o teatro para a criança. E temos aqui a nossa própria mesa também, representantes dessas empresas, né? Que eu vou apresentar logo para vocês. Então, o que eu queria deixar bem assim, claro nesse momento é que é muito importante para a gente, então, esse espaço do Centro Cultural Banco do Brasil de estar patrocinando esse evento, muito mais numa reflexão, né, de como nós estamos no dia de hoje, como é que o teatro para a infância e juventude evoluiu em todos os seus itens, né, no seu conceito, na sua estética, né, no seu patrocínio, né, nos seus editais, enfim, todos os itens, né, na encenação, né, como é que hoje nós que estamos fazendo o teatro para a infância e juventude, e que já fazemos há muito tempo, e os novos que estão vindo, como é que eles estão enxergando, né, essa área, como é que eles estão tratando dessa área, né? Quais são as questões que eles estão colocando em voga, em pauta, né? Para poder passar. E todo o processo também do ator, né? Como o ator se desenvolve, como é que você constrói um espetáculo para criança, né? Se tem diferença entre construir uma personagem para o teatro adulto ou para o teatro infantil, quer dizer, existe diferença, né? Como é que você dialoga com esse público, né? Com essas crianças, né? Como é que você faz? Então, o nosso seminário ele vai passar por todos esses caminhos, né, que é muito bacana, de reflexão, principalmente, né, porque a gente precisa estar sabendo como trocar com os outros, intercambiar com os outros, né, essa nossa prática para crianças. Então, nós vamos ter daqui a pouco o Carlos Henrique Casanova, que ele teve um pequeno problema de saúde, ele vai chegar um pouquinho mais tarde, que representa a prefeitura, e a Renata Bittencourt, do Itaú Cultural, ela também teve problema de saúde, ela ficou internada ontem à noite e tentou vir de todo jeito, até hoje de manhã nós ficamos nos falando, tentando trazê-la, né? Estava tudo certinho, ela pediu mil desculpas, lamentou muito que ela tentou até o último minuto vir para cá conosco. Então, ele vai chegar daqui a pouco. Então, eu queria apresentar a nossa mesa, que está compondo hoje. A nossa mesa, hoje, é a nossa abertura, né? E a gente vai tratar de um assunto que é o papel do poder público e privado nas artes cênicas para a infância e juventude. E na abertura de hoje, né, nós vamos falar sobre a importância, né, que tem cada um desses órgãos, cada um desses apoiadores, patrocinadores, enfim, da cultura de infância e juventude, que eles estão aí fazendo por nós, que eles estão buscando fazer, quais são as metas, os planos, como é que está andando toda essa prática em cada um desses setores. Então, nós temos aqui, à minha esquerda, o Sérgio Mamberti, empresário, ator, diretor, artista plástico, restaurateur, promotor cultural. Formado pela Escola de Arte Dramática, tem participado ao longo de quase 50 anos de carreira de alguns dos mais significativos e polêmicos momentos da cena cultural brasileira. Ao todo, são mais de 70 peças teatrais, 38 longas-metragens, 26 telenovelas, além de inúmeras participações em eventos culturais e outros programas de televisão. Desde 2003, atua no Ministério da Cultura, primeiro como secretário da Identidade e Diversidade Cultural, cargo que ocupou até 2008. De novembro de 2008 a janeiro de 2011, foi presidente da Fundação Nacional de Artes, Funarte.
Atualmente é secretário nacional de Políticas Culturais. À minha direita, Enilton Menezes, jornalista, foi produtor musical, consultor para elaboração de projetos culturais, produtor e apresentador de programa musical de rádio e produtor executivo cinematográfico. Foi gerente da área de cultura do Banco do Nordeste, sendo responsável pela criação e desenvolvimento do programa BNB de Cultura, edital de patrocínios culturais, e pela instalação da rede de centros culturais daquela estatal. Atualmente é o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, CEFIC. Na nossa ponta, a Elaine Grossman, funcionária da coordenação de teatro da Funarte, no cargo de administradora cultural, gere e operacionaliza ações desenvolvidas pelo Centro de Artes Cênicas, bem como participa dos processos de elaboração de editais, programas e outras iniciativas. Acompanhou o processo de formação da Renatim, como representante da Funarte, procurando articular as ações da instituição com as demandas da rede. Só um adendo. O nosso projeto aqui ele é idealizado pela Companhia Boto Vermelha, com a realização do Banco do Brasil, e a Renatim, que é a Rede Nacional de Teatro para a Infância e Juventude, no caso, eu sou presidente do Rio de Janeiro, a gente também dá um suporte e uma chancela a esse evento, que a Eliane ajudou a formar com a gente no ano passado. Bom, o Carlos Henrique Casanova não está aqui agora, mas eu vou já anunciá-lo para depois não ter que fazê-lo. Ator, titiriteiro, produtor, dramaturgo, administrador do Teatro de Marionete Carlos Werneck, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Agente cultural, especialista em literatura infantil e juvenil brasileira. Fundador do grupo Cena Nova Produções. Especialista em literatura infantil e juvenil pela UFRJ. Membro do Conselho Consultivo do Centro de Referência de Cultura e Infância. Membro do Colegiado do Renatim, Rede Nacional de Teatro para a Infância e Juventude. Conselheiro da ABTB, Associação Brasileira de Teatro de Bonecos. Presidente da RTB, Associação Rio de Teatro de Bonecos. À minha esquerda, Alena Alode Santana Cabral, graduada em Publicidade e Jornalismo pela PUC-Rio e pós-graduada em Comunicação Integrada pela ISPM. Alena Alode Santana Cabral atua na área de patrocínio da Petrobras Distribuidora desde 2001. Em 2009, assumiu o cargo de gerente de patrocínio e foi responsável pela criação e implementação do programa Petrobras Distribuidora de Cultura. E à minha direita, Roberto Guimarães, gerente de cultura e curador de artes cênicas do Oi Futuro, sendo responsável pela programação dos teatros dos centros culturais da instituição do Rio e de Belo Horizonte. Bacharel em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal Fluminense, formado em Artes Cênicas e Interpretação na Casa das Artes de Laranjeiras, CAL. Durante quase 20 anos trabalhou como assessor de imprensa divulgando projetos na área de cultura. Atuou como ator em diversos espetáculos teatrais, integrando durante anos a Companhia Dramática de Comédia, grupo responsável pela criação e produção de diversas montagens de bons espetáculos para crianças e jovens. Diga-se de passagem. Bom, esses são os nossos convidados de nossa mesa. Então, agora, eu vou pedir a palavra ao secretário Sérgio Mamberti. Boa tarde, Ricardo. Queria agradecer o convite para participar desse seminário internacional de teatro para a infância e para a juventude, a Renatim. Queria cumprimentar meus companheiros de mesa aqui, que certamente estão nessa luta e nesse processo extremamente rico que a cultura tem passado nos últimos anos, particularmente nesses últimos 8 anos. Nós temos a sensação, e eu estive no Ministério desde 2003, no Ministério da Cultura, de que houve uma mobilização muito grande. Esse tem sido o nosso trabalho. O Enilton, como meu companheiro de ministério, está aqui presente, mostrando que o Ministério não só está presente aqui através da Secretaria Nacional de Políticas Culturais, mas também da CEFIC, que trata dessa questão fundamental que é o financiamento da cultura. E o Ministério tem procurado estar presente sempre nessas discussões importantes. Tivemos aqui recentemente, Ricardo, num seminário também de cultura para a infância, que houve aqui no Teatro do Jockey, na verdade, como secretário da Identidade e da Diversidade Cultural,
nós desenvolvemos na Secretaria um projeto que chamava-se Brincando na Diversidade, que foi um projeto extremamente rico e que, de uma certa maneira, a secretária Marta Porto hoje aprofunda e amplia. Então, o Ministério não poderia deixar de estar presente aqui hoje, na medida em que a questão da infância e da juventude ela é absolutamente estratégica para todos nós. E temos aqui também estatais como a Petrobras, empresas como a Oi Futuro, que também trazem a contribuição da iniciativa privada no sentido de, vamos dizer, de compreender a importância dessas parcerias e abrigados aqui pelo Banco do Brasil, que tem sempre esse papel acolhedor e semeador nacionalmente, é um grande apoiador da cultura. Então, eu acho que vocês que estão presentes aqui hoje, vocês fazem parte justamente vocês completam esse espetáculo, vocês são o nosso público, vocês são aqueles a quem as políticas públicas são dirigidas e que certamente são as pessoas que, de uma certa maneira, são responsáveis para que, vamos dizer, todas essas políticas possam chegar à população e cumprir, e para que o Estado possa cumprir o seu papel. Eu, particularmente como ator, eu tenho uma relação muito forte também com esse universo infantil. Eu, na TV Cultura, em São Paulo, eu fiz os primeiros programas dedicados para a infância, mas o Rá-Tim-Bum hoje é um exemplo nacional. Eu diria que o Dr. Vitor hoje ele colhe assim frutos e tem uma relação hoje com a sociedade brasileira que muito me orgulha. Eu acho que nos meus 50 anos de carreira fiz coisas muito importantes, tenho toda a minha militância política na área da cultura, mas eu considero que o meu trabalho como Dr. Vitor no Castelo Rá-Tim-Bum, ele talvez seja o trabalho mais importante da minha vida profissional, porque quando você fala de trabalhar a cidadania da infância, né, dessa relação com a infância e com a juventude, você fala de futuro, você fala de construção realmente de um novo projeto de país, né, onde a criatividade, a ética, uma cultura de paz possam estar sendo fundamentadas e que, nesse momento, na Secretaria de Políticas Culturais, eu estou responsável pela implementação do Plano Nacional de Cultura, que é o planejamento da cultura para os próximos 10 anos, e queria, inclusive, pedir que os resultados desse seminário você pudesse encaminhar para a gente lá, no sentido de uma contribuição, vamos dizer, para a política, vamos dizer, para a área da infância e da juventude, mas tenho também, na minha secretaria hoje, uma diretoria de educação e de comunicação. E nós estamos trabalhando em sinergia com o Ministério da Educação e, certamente, até mais ou menos, acho que daqui a um mês e pouco, a gente vai estar anunciando as políticas que a gente está construindo junto com o Ministério da Educação, e para que, vamos dizer, a gente possa estar somando e criando esse processo tão rico. Na verdade, a gente sabe que, muitas vezes, a questão da infância ela foi vista muito mais como um apêndice do teatro adulto, falando especificamente de teatro, né? As produções de teatro infantil sempre tinham um espaço muito pequeno, porque à noite tinha os grandes espetáculos, então os espetáculos de teatro infantil tinham que se adaptar de uma forma extremamente redutora, muitas vezes. Mas é que o teatro infantil ele foi adquirindo uma importância hoje na vida do teatro brasileiro, e falando especificamente aí de Maria Clara Machado, de Lúcia Benedetti, pessoas que foram fundadoras desse processo, mas hoje os grupos de teatro infantil
desenvolver uma linguagem de grande criatividade e que cumpre um papel muito importante nacionalmente. E é por isso que é fundamental que o Ministério da Cultura e, certamente, aí os estados, os municípios, tenham políticas específicas para a infância, para que a gente possa estar desenvolvendo justamente esse potencial que a criança tem no sentido de integração, né, da educação com a cultura. Certamente, a comunicação hoje também faz parte desse tripé. E há uma grande preocupação dentro do Ministério da Cultura hoje, e eu acho que é uma preocupação hoje acho que da sociedade brasileira com relação justamente a ter uma educação que não privilegia apenas aquele ensino que é fundamental, mas que ele sozinho ele seria apenas, vamos dizer, adestramento, muito mais para a formação de mão de obra. Quem cria esses horizontes maiores e que integra todo o processo de aprendizado é a cultura. E hoje, num projeto de comunicação maior, quando você pensa das novas tecnologias, quer dizer, isso tudo se integrou num processo que hoje tem, vamos dizer, uma sinergia muito grande e que, cada vez mais, a responsabilidade, vamos dizer, do poder público e de todos aqueles que se dedicam a essa atividade de fazer, vamos dizer, trabalhar a cultura da infância, ela cresce, ela adquire uma dimensão que muitas vezes foi subestimada. No caso específico do Rá-Tim-Bum, eu tive a oportunidade de ver uma TV que não seria uma TV exatamente pública, era uma TV estatal, que é a TV Cultura de São Paulo. O projeto foi inaugurado em 95 e trabalhava muito com todas as linguagens. O Karl Hamburger é um grande mestre, é uma pessoa que é sobrinho do Flávio Império, então, quer dizer, era uma família, vamos dizer, extremamente criativa e muito comprometida com esses valores, né? E o Karl, quando me convidou para fazer o Rá-Tim-Bum, eu logo vi que o projeto era um projeto muito bonito, mas nunca imaginei, não poderia imaginar que ele tivesse a penetração que ele tem e que a gente tivesse o rendimento do ponto de vista artístico, do ponto de vista de linguagem, que a gente conseguiu na realização desse projeto. A tal ponto que já no primeiro ano ele teve uma audiência muito grande que chegou a ameaçar aqueles programas, vamos dizer, da TV comercial, como da Xuxa, em suma, todos esses programas infantis que não tinham outra preocupação senão o entretenimento, né? E muitas vezes o consumo. Muito mais, a criança era tratada muito mais como consumidor do que propriamente como, vamos dizer, aquela possibilidade de cidadania que seria desejável que fosse respeitada. E eu acho que o Rá-Tim-Bum, nesse sentido, ele inaugurou um processo extremamente importante, a tal ponto que eu me lembro que nós visitando uma aldeia indígena em 2003 com o ministro Gil, no Xingu, e aí houve um ritual dos bororos, né? Que eles estavam querendo recuperar a sua casa de rezas, o seu formato original de aldeia, né? E estavam lá todos os índiozinhos participando do ritual. Quando terminou o ritual, nós todos estávamos muito comovidos, vamos dizer, participando daquela cerimônia, e, de repente, eu vi aquele monte de índiozinho, aquela garotada, aquela criançada toda se abraçando comigo, me chamando de tio Vitor, né? Ou seja, o Rá-Tim-Bum chegava ali naquele aldeamento indígena. Como, de repente, eu desci uma vez entre Belém do Pará e Redenção, eu desci numa cidade chamada Tucumã, uma cidade,
num ponto da floresta, porque era um avião pequeno, o avião foi reabastecer, e, de repente, umas crianças apareceram e falaram assim, não é possível, você é o tio Vitor? E, de repente, eu estava ali, acolhido por aquelas crianças no coração do Brasil, no coração da região amazônica, né? Mas também no coração de São Paulo, na Praça da República, ali onde tem aquele consumo de cola e hoje, bom, naquela época era muito mais a cola, hoje a coisa ficou muito mais grave. Mas, de repente, num encontro que nós fizemos durante uma campanha da Luísa Erundina, em que eram umas conversas que os candidatos do PT estavam fazendo com a população. Então, os candidatos não falavam, quem falava era a população. O primeiro que falou foi o menino ali da Praça da República. E ele falou que ele esperava... A Erundina perguntou, o que você espera que eu faça por vocês? Ele falou assim, que você nos livre da tristeza e da humilhação. E aí a primeira coisa que ele falou foi do Castelo Rá-Tim-Bum, e ele contou que ele me conhecia do Castelo Rá-Tim-Bum, eu estava no palco com ela, e que ele e as outras crianças da praça viam o programa através das vitrines das lojas. Ou seja, o papel que tem toda essa... certamente as artes cênicas têm um papel muito importante. Hoje nós temos uma realidade, o ensino musical nas escolas é lei. Então, a gente está reconquistando um espaço que a ditadura tinha nos roubado e que hoje nós todos, como cidadãos brasileiros, e aí o poder público, vamos dizer, tem um papel fundamental, tem que retomar esse papel para que a gente possa realmente pensar num processo de construção de uma nova sociedade. E a gente vê que o poder, vamos dizer, que a obra artística, que a criação tem, no sentido realmente vamos dizer, de participar e de envolver a criança e despertar a criatividade, despertar os valores para que a gente possa realmente sair do discurso e realmente estar, vamos dizer, construindo um processo onde todos têm que participar, os pais, as crianças. A gente não pode esquecer de Paulo Freire, né? E o papel tão importante. Eu acabei de comprar um livro dele aqui na biblioteca que eu vi, porque o Paulo Freire, são 90 anos de Paulo Freire, ele é um grande inspirador para esse processo que a gente está alavancando e que a gente está construindo, e que certamente esse convite veio a calhar. Me sinto muito feliz de estar aqui. Trago aqui um abraço muito caloroso de toda a equipe do Ministério, mas particularmente da ministra Ana de Holanda, que nos deu oportunidade, criando essa secretaria, dentro da Secretaria de Políticas Culturais, essa diretoria de Educação e de Comunicação, justamente percebendo que o Ministério tinha alcançado um determinado patamar e que era preciso avançar. Tanto que foi criada também a Secretaria da Economia Criativa, nesse âmbito, justamente nessa proposta da ministra e desse novo momento do Ministério da Cultura, no sentido de ampliar a nossa presença e de também estar nacionalmente e também estar dialogando a nível do Pacto Federativo, porque, ao mesmo tempo que estamos implementando o Plano Nacional de Cultura, o Sistema Nacional de Cultura está tramitando no Congresso, o Vale Cultura está tramitando também em fase de aprovação. Uma das sugestões que nós estamos trabalhando com o Ministério da Educação seria justamente um Vale Cultura para o professor, porque a gente não pode esquecer do professor nesse processo, e onde ele teria R$50 mensais para poder, vamos dizer, estar se reciclando e, ao mesmo tempo, vamos dizer, trazendo para o aluno, vamos dizer, uma contribuição maior e mais aprofundada dentro desse mistério diário e cotidiano que é o mistério do professor. Em suma, eu estou disposto a gente depois conversar um pouquinho mais, como tem outras pessoas aqui que querem falar. Agradeço muito, viu, a palavra e
dizer que estou muito feliz de estar aqui. Quando se fala de teatro para a infância e para a juventude, certamente é altamente estimulante. Muito obrigado. Nosso Sérgio falou em 15 minutos exatos. Que precisão, nossa. Muito bom. Queria pedir agora a palavra ao nosso secretário, Nilton Menezes. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Boa tarde a todos e a todas. Prazer, mais uma vez, estar aqui no CCBB, nessa sala, que já fizemos tantos encontros aqui com proponentes e produtores culturais. É sempre bom dialogar com vocês. Como o Serginho disse, é sempre bom o Ministério estar presente nesses fóruns de discussão, em todas as linguagens, em todos os segmentos, em todos os temas. Queria abraçar o Serginho, meu companheiro de secretaria no Ministério, abraçar a Lena, grande companheira e parceira da BR Distribuidora, né, que acabou de divulgar um edital maravilhoso, aí, com parceria do Ministério da Cultura. Foi uma parceria bem-sucedida, desenhada a várias mãos, parceira. Que acho que depois ela vai contar um pouco essa experiência. O Roberto, que dá oi. Tive prazer de assistir, Roberto, um espetáculo recente lá, Um Amigo Diferente, um amigo diferente que me deixou emocionadíssimo, de ver que é possível dar acesso a todos, né, para essa participação nas artes. De fato, eu nunca tinha visto um espetáculo daquele com aquela tecnologia, e me emocionou muito. Eu fui para uma das apresentações e vi depoimentos de mães assim emocionadíssimas com relação a essa possibilidade de inserir as crianças nesse mundo que muitas vezes está tão distante das pessoas que têm deficiência. E a nossa companheira Elaine, lá da Funarte, que está aqui representando o grupo de teatro, abraçá-la também. Eu fiz algumas anotações, Ricardo, importantes para a gente levantar essa discussão. Se você, por favor, me marque 15 minutos, que eu não sou tão preciso como o Serginho. Você me diga quando tiver. Eu tenho uma tendência a falar demais, mas você vai apertando aí o relógio. Eu dei uma olhada na programação do seminário e resolvi fazer aqui alguns apontamentos que são importantes para a gente fazer essa reflexão dessa possibilidade de acesso das crianças e adolescentes às nossas políticas públicas para a cultura. E é bom a gente resgatar um pouco, eu estava até aqui pesquisando nessas maquininhas que a gente tem agora, o artigo 1º da Lei Rouanet, né, que trata, é a principal lei de incentivo que nós temos no país, é uma lei que está sendo rediscutida, na verdade, são 20 anos de lei, e ela merece mesmo ser rediscutida. Essa discussão hoje se passa dentro do parlamento, mas é a lei que a gente tem em vigor, e é essa lei que a Secretaria de Fomento tem que operar. Né? Com base nessa lei é que a gente faz o nosso trabalho. E o primeiro artigo da lei, artigo 1º, inciso 1º, diz exatamente assim: contribuir para objetivos da lei, contribuir para facilitar a todos os meios para livre acesso às fontes de cultura e pleno exercício dos direitos culturais. Então, se a gente quiser começar a cumprir a lei no seu artigo 1º, a gente tem que começar a olhar realmente para todos. No artigo 19, é uma das preocupações nossas na CEFIC, ele trata da necessidade de você não ter a concentração em determinados segmentos ou em determinados beneficiários, tanto como patrocinadores como patrocinados. Quer dizer, há uma necessidade da lei, a gente tem buscado isso, na desconcentração do uso desses recursos. Isso é tão importante porque hoje, depois que a gente faz todo esse levantamento de números do passado, a gente vê que somente as artes cênicas e a música concentram cerca de 40% de todos os recursos da lei. E você tem aí uma quantidade muito grande de segmentos que precisariam também ter acesso. Abaixo da lei, nós temos um decreto, que é o decreto 5.761, que regulamenta a lei. E, no decreto, também traz, no seu artigo 27, a possibilidade de que a lei beneficie pessoas com deficiências diversas e idosos. Está bem claro isso lá no artigo 27 do decreto. Abaixo um pouco do decreto, no ano passado, nós publicamos a Instrução Normativa número 1, que foi uma coleção de vários
várias regras, vários regulamentos, portarias e tal, num único documento. E como é dado ao Ministério a possibilidade de regulamentar esse acesso, o Ministério trouxe no seu artigo 22 da Instrução Normativa número 1, 9 possibilidades de acessibilidade. E no artigo 22 vocês vão ver quais são essas 9 possibilidades, mas ele abre uma possibilidade a mais dentro do artigo, que é o próprio proponente trazer para o Ministério outra possibilidade de acesso, que não previmos na Instrução Normativa. Hoje eu conversava com a produção do Rock in Rio, e a gente está acompanhando muito o processo do Rock in Rio, porque sempre é um projeto polêmico, e a gente está junto com eles, para que a gente possa mostrar para a sociedade o benefício que está sendo trazido para a sociedade, no recurso que está sendo colocado lá dentro. E eles estão fazendo uma proposta de acessibilidade que a gente, de repente, não previu. Não sei se vocês já viram aí na imprensa, já deve ter saído, que é a distribuição gratuita de instrumentos musicais para crianças e adolescentes de escolas públicas. Isso não está previsto na nossa instrução normativa, mas, ao ser feita essa proposta, a CEFIC homologa a proposta e pode ser muito bem uma das medidas de acessibilidade que agora está sendo oferecida pelo Rock in Rio. Está havendo uma campanha de doação de instrumentos, e esses instrumentos serão revertidos para instituições que trabalham com crianças e adolescentes na área de música. Então, esse é o arcabouço básico, jurídico, que nós temos para oferecer essa acessibilidade, dentre elas a acessibilidade da criança e do adolescente. Do ano passado para cá, dentro da Secretaria de Fomento, a gente tentou trazer uma nova lógica para essa secretaria. E uma das dificuldades que nós tivemos desde o início, um pouco já superada agora, é exatamente a falta de informação sobre tudo o que aconteceu nesses últimos 20 anos. Nós não temos isso sistematizado e estamos agora no início de sistematização de um processo muito mais contemporâneo de armazenamento de informações. O nosso sistema de informatizado é um sistema muito ruim, ainda é muito ruim, por isso nós estamos redesenhando todo esse sistema. E uma das dificuldades que eu tive quando entrei no Ministério foi exatamente ter informações gerenciais sobre os últimos 18 anos que aconteceram na Lei Rouanet. As informações estavam dentro do sistema, mas você não tinha condição de tirá-las de lá de uma forma que me desse qualidade para gerenciar a Lei Rouanet de uma forma muito mais adequada. E aí a gente viu a necessidade de se criar um núcleo de acompanhamento de projetos, que é uma demanda que nós temos dos órgãos de controle do Brasil, principalmente o Tribunal de Contas da União e a Controladoria, que exige que nós acompanhemos esses projetos que são realizados com recursos da lei. Esse projeto piloto está funcionando aqui no Rio de Janeiro e vai ser a primeira vez que nós vamos ter proximidade com os projetos para, depois desses projetos realizados, a gente ter relatórios suficientemente consistentes para redesenhar alguns mecanismos da lei que estão ao nosso alcance. Agora mesmo, no mês de outubro próximo, nós fazemos um ano de instrução normativa e vamos fazer uma revisão dessa instrução normativa. Eu gostaria também de pedir ao Ricardo para mandar para a gente as demandas do setor, desse setor que vocês estão discutindo, o teatro para infância e adolescência, para que a gente possa, de uma certa forma, ter uma aderência na nova instrução normativa, seja lá no que for possível ter essa aderência, na análise dos projetos, tudo que for possível que não infrinja, naturalmente, o Decreto 5.761 e a Lei Rouanet, que é a nossa maior regulação dentro da Lei de Incentivo à Cultura. A CEFIC também tem se preocupado, ao longo desse último ano e meio, de ter uma agilidade nos processos de análises em todos os segmentos, para permitir que todos tenham a possibilidade de acesso. À medida que eu tenho uma facilidade de tramitação dentro do Ministério, é óbvio que mais pessoas vão acessar esses recursos. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos, até o ano passado, nós tínhamos uma média de projetos dentro das CNICs, em torno de 500 a 600 projetos. Hoje eu não estou fazendo mais CNIC com menos de 1.000 projetos em análise, porque há uma facilidade, de fato, de você acessar esses recursos, mas ainda há uma concentração muito grande, principalmente nos 3 setores, artes visuais, música e artes cênicas. Outra ação que a gente tem feito e tem surtido tem surtido um efeito prático é o monitoramento dos editais.
Começamos a fazer isso com as estatais, a gente tem se aproximado das estatais para desenhar editais que venham ao encontro da demanda que a sociedade nos apresenta, e agora começamos uma aproximação com as empresas privadas. Tive recentemente contato com a Telefônica, que lançou um edital que, no meu entender, tem uma série de problemas que nós tentamos corrigir, e agora fizemos um contato recente com a Natura, que acabou de colocar um edital no mercado, e nós estamos também dialogando com a Natura para que, no próximo edital da Natura, ele venha muito mais ao encontro dos objetivos da lei. Até porque existe, as pessoas esquecem que no artigo 5, no artigo 5º do decreto 5.761, e às vezes a gente tem que se valer desse normativo para regular o sistema, no artigo 5º do decreto estabelece que todos os processos de editais públicos realizados por empresas privadas devem ter a consulta prévia do Ministério da Cultura. E isso não tem sido feito, e, a partir do momento que a gente organizou o sistema, isso passa a ser feito para que a gente possa discutir com essas empresas, grandes patrocinadoras, essas demandas que vocês nos apresentam. Há uma necessidade de que a gente melhore essa informação que a gente tem sobre o sistema, sobre o PRONAC, que é o Programa Nacional de Apoio à Cultura, para que a gente possa ter, minimamente, apontamentos para decisões futuras, de políticas públicas para o nosso Ministério. À medida que a gente começou a organizar isso, a gente começa a ter números, e a gente começa a organizar tanto a parte do mecenato, que é o que mais se conhece como Lei Rouanet, que é a parte que vocês mais operam, que é o incentivo fiscal, como a parte do Fundo Nacional de Cultura, que hoje, junto com a Secretaria do Serginho, a gente está desenhando uma nova forma de operar o fundo, né, uma forma muito mais transparente, mais contemporânea, mais republicana, de operar esses recursos do Fundo Nacional de Cultura através de editais públicos e através de uma forma muito mais próxima às necessidades de quem está nos apontando essas demandas. Existe uma dificuldade dentro desse todo sistema, quando a gente começa a trabalhar com informação, que ainda é uma dificuldade do proponente, que é fazer com que o proponente enxergue a necessidade que o Ministério tem de ter informações sobre o seu projeto. Então, ainda há uma certa resistência do proponente, e a gente está, aos poucos, tentando quebrar isso, de passar para o Ministério as informações de uma forma mais correta. Muitas vezes as pessoas pensam que é burocracia, que a gente está precisando de coisa demais, mas se eu não tenho as informações de vocês, eu não tenho como ter relatórios gerenciais que vão balizar as decisões futuras do Ministério. Então, eu tenho claramente dentro do sistema uma quantidade muito grande de projetos que entram, de ações futuras que entram para o Ministério, que são aprovadas, em torno de 5 vezes mais do que o valor que é investido anualmente, a gente aprova de projetos culturais. Então, eu tenho uma massa de informação muito grande dentro do Ministério, de todos os segmentos, inclusive do segmento que vocês discutem hoje, que é atividades para criança e adolescente, não somente do teatro, mas eu tenho um quadro que não me é real, no que diz respeito ao que é feito com os recursos do incentivo fiscal. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, nós captamos em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais de recursos pela lei. É um orçamento bastante razoável. Se a gente considerar que, em 2003, no início do governo Lula, nós tínhamos um orçamento da Lei Rouanet de 230 milhões, e hoje nós temos um orçamento da Lei Rouanet para 2011 de 1 bilhão e 350 milhões, então é um aumento muito grande e significativo em apenas 8 anos, né, desse novo trabalho que se fez no Ministério da Cultura, que eu tive o prazer de participar no finalzinho da gestão passada e na gestão da ministra Ana de Holanda. No ano passado, nós captamos algo em torno de 1 bilhão e 150, 1 bilhão e 160 milhões. E a CEFIC colocou no mercado, para captação, algo em torno de 6 bilhões de reais. Então, o que está colocado no mercado, efetivamente, não é o que é realizado. Então, eu preciso ter o retorno do que é realizado para saber como é que estão sendo utilizados os recursos da lei. E isso eu só vou ter se vocês nos alimentarem de informações. Porque não adianta o Ministério aprovar um projeto, vocês fazem um projeto, depois vocês entregam um relatório burocrático e frio, e a gente não sabe exatamente o que é que aconteceu. Por isso que nós estamos hoje remodelando todo o sistema Salic Web, onde vocês, ao executar um projeto em todos os segmentos, vão nos informar todos os detalhes do seu projeto.
para que a gente possa, ao longo do ano, saber exatamente como é que está acontecendo o mundo real e não o mundo virtual do Salic Web, onde eu tenho as informações na sua origem. Diga, Serginho. Não, é que, juntamente com o Plano Nacional de Cultura, existe o SNIC, que é o Sistema Nacional de Indicadores e Informações Culturais. Então, são todos esses elementos que, junto com, vamos dizer, nesse processo de aferição e de a gente ter uma visibilidade mais clara, que vão estar a serviço justamente do aprimoramento dessas políticas, de como fazer elas. Isso é muito importante. Eu dou um exemplo prático. Assim, vocês devem ter já lido números sobre a Lei Rouanet e certamente números da concentração que acontece no Estado do Rio e Cidade de São Paulo. Isso são números públicos, mas, de fato, são números que não são corretos. Se a gente for enxergar o que aconteceu, e a gente não consegue ainda, só vamos fazer isso a partir da nova versão do Salic Web, enxergar o que de fato aconteceu. Por quê? Todos os nossos sistemas estão baseados em informações que vocês nos fornecem no início do processo. Então, quando eu falo de concentração de investimento no Estado do Rio e São Paulo, muito mais na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, eu estou falando da concentração baseado no que a gente chama de cidade-sede. O que é a cidade-sede? É a cidade onde o proponente está sediado no seu endereço. Só que a gente precisa trabalhar no que a gente está chamando de cidade-alvo. Para onde é que está indo esses recursos? E essa informação, com essa qualidade, eu ainda não tenho no sistema. Na verdade, eu tenho, mas eu não retiro dela, porque ela não está colocada dentro do Salic Web de forma sistemática. E nem ela está colocada da forma que deveria ser colocada ao final do processo, que é ao prestar conta. Porque você prevê que vai fazer um evento em 10 cidades, você às vezes faz em 5, às vezes faz em 15. E eu não tenho essa informação no retorno, eu preciso dessa informação, para que eu possa saber minimamente o que é que está acontecendo, qual é a demanda que o país está nos apresentando. Com a nova versão do Salic Web, a gente vai ter condição de enxergar melhor, por exemplo, números sobre o setor que vocês hoje discutem, que é o número sobre a criança ou adolescente. Porque hoje eu não tenho isso dentro do sistema, mas eu preciso dessa informação para construir políticas públicas para esse setor. Qual a demanda que o país nos apresenta com relação a esse público, criança e adolescente? E não somente criança e adolescente, o público dos deficientes, das suas diversas deficiências, o público da terceira idade, o público dos ciganos, dos GLBT, e por aí vai, uma série de públicos que são todos esses que o Ministério tem que tratar minimamente de uma forma mais equilibrada. Uma deficiência da lei que nos impede de enxergar o setor de vocês com mais propriedade é exatamente porque a lei ela é muito antiga e ela colocou determinadas coisas dentro de caixinhas que hoje já não cabem mais dentro dessas caixinhas. Muitas vezes a gente recebe um projeto que a gente não consegue nem colocar em que caixinha a lei determinou, porque você tem, em 92, quando foi desenhada a lei, você tinha um determinado cenário da cultura brasileira que cabia artes cênicas, artes visuais, aquelas caixinhas bastante organizadas. Hoje chega um projeto que a gente não sabe se é artes visuais, se é artes cênicas, se é para público infantil, se é para público adulto, e fica uma dificuldade muito grande de você até, e vocês devem passar por isso, classificar isso no tal do artigo 18 e no artigo 26, porque há uma mistura muito grande, e a lei não traduz esse momento que nós estamos vivendo na cultura brasileira. Tanto é que nós fomos obrigados, recentemente, pelo Tribunal de Contas da União, por incrível que pareça, a dizer para o tribunal que circo, por exemplo, é artes cênicas, e que teatro é artes cênicas. Por quê? Porque a lei, no seu artigo 18, ele coloca como primeiro item de classificável no artigo 18, que tem 100% de renúncia, artes cênicas. Então, o tribunal examina a minha documentação da CEFIC e vê lá que tem teatro. Aí ele vai me perguntar, onde é que está escrito que teatro é artes cênicas? Então, eu tenho que escrever isso para o tribunal entender que teatro é artes cênicas. Às vezes é meio maluco, mas é assim que o juiz lá do tribunal entende. Mas hoje, inclusive, a reivindicação é de que seja teatro, dança... Exato, aí vai aumentando. Então, artes cênicas já não cabe mais dentro do que está sendo feito. E para o legislador na verdade, para o fiscal, para o auditor, ele quer enxergar aquilo em algum lugar. Então, eu estou soltando uma portaria
dizendo arte cênica significa isso, 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 isso. Música instrumental, o que é música instrumental? Para a gente, às vezes, é muito claro, mas para eles não é. Por exemplo, coro não é música cantada, é considerada música instrumental, por causa da lógica dos coros. Mas isso não está escrito na lei, eu tenho que defender isso numa portaria. Com isso, é bom para a gente também, porque a gente começa a enxergar os setores de uma forma distinta. Uma das propostas do atual projeto de lei que tramita no Congresso Nacional é fazer com que o Ministério enxergue coisas distintas de forma distinta. Hoje, para a Lei Rouanet, o teatro infantil para a criança e adolescente, ele tem o mesmo idêntico tratamento ao teatro adulto, como tem idêntico tratamento ao circo, como tem idêntico tratamento à dança, porque tudo é artes cênicas. Hoje, para a Lei Rouanet, um espetáculo realizado aqui no CCBB, no Rio de Janeiro, ele é enxergado pela lei da mesma forma de um teatro que se apresenta embaixo de um barracão no interior do Piauí. Tudo para ele é artes cênicas. Por isso que dá aquele problema, por exemplo, do Circo de Solé. Porque, para a Lei Rouanet, o Circo de Solé é igual a qualquer circo que acontece no país. Porque é circo. A lei não me permite colocar um olho distinto nessas duas coisas que são absolutamente distintas. Por isso que carece para o Ministério, especialmente para a CEFIC, informações a respeito de determinados setores, porque, ao longo da história, tudo isso caiu dentro de um segmento só, dentro de um buraco só, e eu não consigo hoje segregar aquelas informações que são necessárias para a gente até, por exemplo, trazer para cá informações sobre o setor. Eu não tenho essa informação qualificada dentro do sistema. Eu teria que, para trazer para cá alguma coisa mais voltada, em termos de números, para o teatro da criança e adolescente, eu teria que abrir projeto a projeto, para ver quais são os objetivos desse projeto, e aí eu estou falando de 12 mil projetos por ano. É uma missão quase que impossível. Eu acho, só para concluir, eu acho que já está aí no meu tempo, eu colocaria aqui algumas observações, algumas sugestões do grupo que eu vi aqui que vocês vão discutir durante 4 dias, né? Alguns apontamentos que são importantes que vocês discutam ao longo desses dias. Primeira coisa, mandar para o Ministério, eu vi que há uma possibilidade de vocês apresentarem um estudo do setor, mandar para o Ministério, para a Secretaria do Serginho, que é a Secretaria de Políticas Públicas, Secretaria de Políticas Culturais do Ministério, para mandar para a CEFIC esse estudo, para a gente conhecer esse trabalho e, à medida do possível, adequar as nossas legislações, nossos planos, os nossos projetos à demanda que vocês apresentarem naquilo que for possível. Outra coisa que é possível a gente fazer é essa revisão da instrução normativa que nós vamos fazer agora em outubro. Quer dizer, se vocês acham que alguma coisa que não fere a lei maior que a Lei 8.313, nem um decreto presidencial, que possam ser agregados na instrução normativa, nos encaminhem, porque somente com o apontamento de vocês é que a gente vai conseguir enxergar de uma maneira muito mais qualificada. Então, nos apresentem propostas de mudança da instrução normativa. Tudo que for possível e que não infringir a legislação superior, a gente, naturalmente, vai fazer, tentando melhorar cada vez mais o processo para vocês. A própria revisão da Lei Rouanet, que tramita no Congresso Nacional, é uma oportunidade para que vocês se organizem e apresentem para o relator, que hoje está com a responsabilidade de apresentar um novo relatório, que como é o nome desse? Pedro Eugênio, que é de Pernambuco. Seu conterrâneo aí. Quase, eu sou cearense. Você é cearense. Sou cearense. Está ali nas beiradas, né? Então, o Pedro Eugênio está hoje, inclusive, discutindo em São Paulo, na Cinemateca, com as instituições culturais. Então, ele está acessível, é uma pessoa, eu e o Serginho conhecemos bem, eu trabalhei com o Pedro lá no Banco do Nordeste, é uma pessoa super acessível. É hora de vocês também apresentarem as propostas de vocês para essa lei que está tramitando no Congresso. Essa discussão, eu acho que é a discussão hoje mais importante do segmento cultural do país, porque é a lei maior do incentivo fiscal, e, com certeza, essa lei vai ser, quase que replicada nas leis estaduais e nas leis municipais, como aconteceu com a Lei Rouanet, onde as leis foram baseadas muito na lei federal. Então, é uma discussão que a gente não pode prescindir dela. Apresentem as propostas, porque uma revisão dessa lei somente daqui a 20 anos. São mais 20 anos de lei
que a gente vai ter que... A própria Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, também faço esse convite para vocês, a gente tem trazido para a Comissão Nacional de Incentivo, eu levei para lá a Cláudia Werneck, que é a responsável por essa peça de teatro, que está lá na Oi, eu levei para ela apresentar aos conselheiros da Comissão Nacional quais são as necessidades de uma peça de teatro inclusiva. Então, abro aqui a possibilidade de vocês montarem uma apresentação para a Comissão Nacional sobre o teatro infantil, o teatro para a infância e adolescência. Previamente marcada com a gente pauta esse encontro e abre o espaço para vocês apresentarem quais são as demandas, porque são eles que estão analisando os projetos que passam pelo incentivo. E a gente tem buscado, dentro da Comissão Nacional, essa interação. A próxima semana eu estou fazendo essa comissão em São Paulo. Essa comissão agora ela é itinerante, a reunião da comissão é itinerante. Já fizemos em Aracaju, fizemos em Belém, vamos fazer a próxima semana em São Paulo, depois nós vamos para Porto Alegre e depois nós vamos para Mato Grosso do Sul. E, no próximo ano, a ideia é que todo mês ela vá para um estado diferente. Esse ano a gente ainda está fazendo um mês em Brasília e um mês fora de Brasília. E cada mês desse a gente traz uma pauta para discussão com a comissão. Então, fica aí o convite, se quiserem, a gente pauta com antecedência, um pequeno grupo que possa fazer uma apresentação à Comissão Nacional. Existe também um projeto que talvez vocês conheçam um pouco ainda, que são as praças de esporte e cultura, que vão ser implantadas a partir do governo da presidente Dilma. São 800 praças. Na verdade, praça é um nome fantasia, porque são equipamentos culturais, e esses equipamentos culturais precisam ter vida. Vão ser implantados 800 equipamentos culturais no Brasil, mas precisa ter vida, e isso também é uma forma de vocês se inserirem nesse processo, né, trazendo possibilidade de programação para criança e adolescente, para essas praças, que são chamadas praças do PAC, que virou PEC agora, né, Praças de Esporte e Cultura. E é isso, a gente está dentro da CEFIC à disposição para qualquer sugestão que, por acaso, esse seminário tenha a apresentar para a gente, o que tiver ao nosso alcance, tanto para discutir como para mudar alguma legislação que naquilo que cabe à ministra, como decisão da ministra, é possível a gente fazer, e, naturalmente, que ela não se furtará se for para melhorar o sistema. Eu vou concluir minha fala e ficar à disposição de vocês aí para o debate. Muito obrigado. Obrigado, Nilton. Bom, passo a palavra agora para a Elaine Grossman. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao Renato, ao Ricardo, hoje é reabertura oficial com um evento, e convido a todos para participarem nesse mês de agosto da programação. Tem uma programação bem interessante, bem rica, enfim, que está aberta para todo mundo. E depois de agosto, de setembro a novembro, o projeto vencedor do edital de ocupação vai também apresentar uma programação bem rica. Então, assim, o teatro agora volta, né, está de volta com as portas abertas. E, para mim, assim, enquanto consumidora e trabalhadora de cultura, é muito rico participar de um debate como esse e poder levá-lo para a minha instituição, dando continuidade a um canal de comunicação que a gente começou a abrir a partir do surgimento da Renatim, né, da Rede Nacional de Teatro para Infância e Juventude, e do qual eu pude participar, e foi muito interessante. A gente levou propostas para a instituição, para a Funarte. A gente também apoiou o encontro, ano passado, no Teatro Glauci Rocha, da rede. Enfim, nem sempre é possível atender a todas as demandas, em função dos escassos recursos, né, para a nossa área, para a nossa cultura, de uma maneira geral. Os funcionários, todo mundo que trabalha na Funarte está sempre batalhando muito junto à sociedade para que esse quadro seja modificado, né, para que a gente consiga aparecer mais, consiga pelo menos os nossos 2%, né? Então, enfim, até o Enilton falou uma coisa importante sobre o mapeamento SNCC, né?
que é uma coisa fundamental. Assim, a gente tem plena noção que é fundamental esse mapeamento para a gente poder entender melhor e poder desenvolver melhor políticas públicas para todas as artes, né, para todas as áreas. E, no caso da Funarte, né, que é uma instituição vinculada ao Ministério da Cultura, ela desenvolve justamente políticas públicas, né, incentivando a produção, capacitação, pesquisa, formação de plateia, enfim, isso tudo, a Funarte incentiva isso tudo através de programas, editais, oficinas, de uma série de ações que tem, enfim, essa preocupação em desenvolver políticas públicas em parceria, quer dizer, vinculada, né, às ações, às prioridades do Ministério da Cultura. E essa troca com a com o seminário, com as redes, com todas as redes de uma maneira geral, é super importante. É importante a articulação mesmo da sociedade, dos artistas, tanto a gestão passada quanto essa gestão se mostra sempre muito aberta a ouvir, a receber e propostas de todas as áreas. E, enfim, eu estou mais aqui para ouvir mesmo e levar um pouco do que está sendo discutido e debatido aqui, o que eu puder responder das perguntas, enfim. Mas acho que é isso, não tenho muito, mas assim, mais para ouvir mesmo, me colocar como ouvinte e como articuladora mesmo entre o que está sendo debatido aqui e o diretor, o presidente da Funarte, levar isso para eles. E espero que a gente realmente consiga avançar alguma coisa para o teatro da infância mesmo, juventude. Eu realmente, depois que eu participei da rede, né, desses encontros, eu tive um outro olhar, uma outra noção nesse segmento, nessa área, né, e que me abriu muitos horizontes. Assim, eu tenho filho pequeno, né, então isso para mim é fundamental, não só como trabalhadora, mas também como consumidora, poder ampliar mesmo a participação do teatro para a infância e juventude, né, através de mais premiações, mais programas, mais ações que desenvolvam isso da melhor forma, enfim. Acho que é isso. Eu vou falar um pouquinho, então, aqui. Não é interessante, assim, a Elaine falando, e assim, é legal também ressaltar que o Teatro do Sina, na reabertura, ele também está pautando um espetáculo para criança, isso é muito legal. Tá? Vai ter, acho que é a Fedegunda, né? Sim. Da Karen Scioli, então é muito bacana ressaltar isso aqui, assim, a gente está lembrado nisso, quer dizer, a gente já está bem consolidado, graças a Deus. Assim, a outra coisa é o seguinte, falar um pouco, então, já que ela deu uma tocada no assunto, da Renatim e nesse nosso encontro, né? Porque, assim, a Funarte, ela teve um papel muito, assim, importante, decisivo para a Renatim acontecer. A Renatim é a Rede Nacional de Teatro para a Infância e Juventude. E essa rede é uma rede super livre, que as pessoas entram, saem, participam, ajudam, colaboram, trabalham, e não tem nenhum compromisso pesado de ter que estar lá todo dia fazendo os trabalhos. Quer dizer, todo mundo dá um pouco de si no que pode, porque é uma rede aberta e livre. E essa rede ela foi lançada no ano passado, no mês de março, e agregou, foi muito interessante esse projeto, porque eu também fundei o CBTIG em 95, e a gente tinha uma vontade muito grande em 95 de fazer um trabalho nacional, né? E eu me lembro de estar indo em festivais, naquela época era máquina de escrever ainda. Aí eu batia tudo a máquina, xerocava e levava para que todo mundo pudesse preencher em Mato Grosso, enfim, Brasília, ia a vários lugares, levava, tentando já justamente, há 17 anos atrás, a tentar mapear
esse Brasil, como é que ele era, né? Assim, como é que ele estava, como é que era o teatro infantil naquelas regiões, tinha alguma subvenção, qual era o público, a periodicidade dos espetáculos, né? O que acontecia lá, quem eram os atores, quem eram os diretores, né? Qual era o movimento daquela região, né? E aí a gente tentou fazer um período, tá? Eu fiquei lá batendo, levei isso para o CBTIG, né? E virou até um material pré-histórico, assim, porque ele né, feito à mão, não sei o quê, está lá, um arquivo. E depois o CBTIG ele foi para outros caminhos e tal, e a gente não conseguiu, naquele momento, dar uma visão, né? Quer dizer, um panorama nacional que eu tanto queria. E quando surgiu o convite para a Renatinho, eu, como crítico do Jornal do Brasil, eu fui convidado para esse evento lá em São Paulo, e quando surgiu esse evento de poder participar, tanto palestrando quanto atuando nessa rede nova, justamente foi essa grande alegria que me deu poder dizer, enfim, hoje em dia, com tantas redes sociais, com internet, com tudo, onde você agora não tem limite, né? Você pode realmente fazer uma rede nacional e poder falar com todo mundo. Então, a gente hoje tem um trabalho muito legal, assim, que tem núcleos muito fortes da Renatinho trabalhando em Pernambuco, em Curitiba, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, assim, os núcleos mais fortes nossos, né? Porque, claro, ainda assim, unir o Brasil é muito difícil, né? O Rio de Janeiro já é muito difícil, né? Imagina o país inteiro, né? Aqui, agradeço até a todo mundo que está aqui, somos guerreiros, né? Porque fazer teatro, cultura no país, a gente sempre está muito, né, em busca dessa vontade grande, se unindo mais. E aí, então, a gente conseguiu fazer essa rede. Então, muito legal. E assim, a Funarte teve um papel muito, muito importante nisso. Assim, realmente, a gente tem que agradecer isso publicamente, porque não foi, assim, pouca coisa, porque a gente acabou de nascer e a Funarte, assim, dias depois, onde ajudou a gente a alavancar, nos pediu, que depois vamos falar sobre esse assunto mais à frente, que é importante, nos pediu um edital, que depois virou um programa, que a gente estava escrevendo pelo Brasil todo, que justamente falasse sobre as demandas da cultura da infância e juventude e que fosse específico para a infância e juventude, né? E aí, então, eu escrevi esse edital, né, e ele foi ratificado justamente por todos nós do Brasil, na reunião que a Funarte justamente propiciou aqui no Teatro Glauci Rocha, né, que a Companhia Boto Vermelho organizou. A gente trouxe todo mundo do Brasil, foi uma mesa super bonita, em todo mundo se uniu, e a gente criou o programa, né, e entregou para a Funarte, que ia ser junto numa verba no final do ano passado, do Fundo Nacional de Cultura. Isso, eu estava à frente da Funarte no ano passado, eu lembro bem disso. Lembro dessa parte. Então, assim, a gente então fez, então, muito legal, assim, então, eu queria agradecer, a gente vai falar depois nessa mesa sobre essa questão, como é que está isso. Então, nós fizemos o edital, né, e foi bacana, e graças, então, a esse apoio da Funarte, foi que a gente conseguiu realmente unir o Brasil, porque, nesse momento, nós precisávamos fazer assim, vai ter uma reunião nacional, a Funarte está nos chamando, e, inclusive, está nos financiando, que foi mais maravilhoso ainda, porque a gente sabe que, às vezes, nos dá o espaço, mas a verba não vem, né? Então, dessa vez tinha verba, tinha teatro, tinha tudo, foi muito bacana. A gente foi tratado com muito respeito, né, como merecemos o Teatro para a Infância e Juventude. E a gente, então, conseguiu, a partir daí, ter que trazer, como a gente tinha que ter um núcleo de uma cidade representado, não precisa trazer todo mundo para cá. Então, a gente, com isso, foi alavancando o quê? Tem que ter um representante, tem que criar uma organização. Tal. Aí foi organizando muito mais em termos de Brasil. Então, assim, obrigado à Funarte por ter dado essa grande alavanca para a gente, né? E que a gente, hoje em dia, está aí andando, está se construindo, se reinventando, se refazendo, né? Como tudo nessa vida. E obrigado, é isso. Eu passo, então, agora a palavra para a Lena. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite de estar aqui. Em nome da Petrobras Distribuidora, agradeço realmente a possibilidade de estar aqui para falar um pouquinho da atuação da Petrobras Distribuidora para esse público tão importante, que é as crianças e adolescentes.
Desde 2009, a Petrobras Distribuidora lançou um edital específico para a circulação de peças teatrais, visando justamente a democratizar o acesso da população a espetáculos de grande qualidade. Na nossa primeira edição, a gente não tinha cota específica para teatro infanto-juvenil, e dos 43 contemplados, a gente teve duas peças para esse público, que rodaram por alguns estados brasileiros, atingindo um público de cerca de 16 mil pessoas, com um orçamento total de cerca de 410 mil. A partir da segunda edição, a gente identificou que valeria a pena a gente assegurar maior número de peças para esse público, e aí a gente fez uma cota específica para o teatro infanto-juvenil, né? Dos 12 milhões, 2 milhões foram específicos para o teatro infanto-juvenil. A gente teve 71 inscrições e contemplamos 12 projetos que vão rodar pelo país. Serão 22 estados que receberão alguma peça contemplada no programa. Então, desculpe, a gente acredita bastante que isso vai fomentar nesses estados também a produção de espetáculos. É uma semente que a gente está colocando em diversas cidades do país. Então, eu aproveito realmente a oportunidade de estar aqui para divulgar para vocês, produtores, a oportunidade de se inscrever num próximo edital. A gente faz o edital de 2 em 2 anos, uma grande parceria com o Ministério da Cultura. Aproveito aqui para agradecer publicamente, mais uma vez, ao Ministério, que foi fundamental aí nessa seleção, participou com a gente desde a fase da comissão, quer dizer, tinha um representante da comissão, depois no Conselho, e agora também no acompanhamento de projetos, fundamental a participação do Ministério da Cultura. Então, a gente tem previsão para abrir novamente no segundo semestre do ano que vem, para a realização de espetáculos em 2013 e 2014. Então, é específico para espetáculos não inéditos, né, espetáculos que já se apresentaram, provavelmente, nos últimos 3 anos, e que queiram circular pelo país. Né? A gente sabe que a maior parte se concentra em Rio e São Paulo, e o que a gente quer é que a população desse Brasil também tenha acesso a esses espetáculos, que a gente sabe que são espetáculos de qualidade, a preços acessíveis, às vezes até gratuito. Alguns projetos se propõem a fazer gratuitamente, e a gente sabe que esse é o melhor caminho, mas, infelizmente, às vezes o orçamento não cabe, e aí o ingresso máximo que a gente estipula é R$20. Então, a gente considera que é um acesso democrático realmente para toda a população. Enfim, estou aqui à disposição também para responder sobre o edital. Enfim, tem a informação mais detalhada também, vocês podem encontrar no site da BR, www.br.com.br, e estou à disposição para a gente conversar, discutir. A Petrobras Distribuidora acredita que, para formar a plateia, é importante, sim, levar as crianças e adolescentes ao teatro. A gente tem isso, é uma certeza nossa, então, por isso, a gente começou a investir mais especificamente nesse segmento. É isso. Obrigado. Bom, passo a palavra agora para Roberto Guimarães. Oi, boa tarde. Também agradeço o convite do Ricardo. É um prazer estar aqui, conversando, batendo papo sobre esse assunto. Na apresentação, esse texto que ele leu, fui eu que mandei, e fiz questão de falar desse meu passado de teatro para crianças. Eu fui ator num passado muito longínquo, e fiz outras coisas, sim, para adultos, mas do que eu me orgulho, de fato, é do meu trabalho como ator no teatro nessa companhia que, graças a Deus, sobrevive aí fazendo ainda coisas de qualidade, independente de mim. Bem, antes de começar um pouco também a falar sobre o que é o nosso trabalho, nosso envolvimento do Oi Futuro e da Oi, eu sempre, quando tem uma plateia assim,
eu começo esclarecendo sobre o que é Oi, o que é Oi Futuro, porque há sempre uma confusão um pouco natural, primeiro porque os nomes são parecidos, as funções se misturam. Bem, quem patrocina, quem tem dinheiro, quem tem imposto a pagar, seja federal, municipal, estadual, é a Oi, né? É uma empresa grande no Brasil inteiro, uma telefônica, era a maior telefônica brasileira, companhia telefônica brasileira, companhia de telecomunicações, né? Hoje em dia os serviços de telecomunicações não se restringem ao telefone. Recentemente, os senhores devem ter lido, devem ter ouvido falar, hoje em dia não é só brasileira, né? Temos a parceria, tem o dinheiro hoje da Portugal Telecom. E, enfim, quem patrocina é a Oi. O Oi Futuro é uma ONG, uma instituição social, cultural, educacional, uma fundação sem fins lucrativos, uma OCIP, mantida pela Oi. A Oi lá há exatos 10 anos, o Oi Futuro está comemorando 10 anos esse ano, em 2011. Exatos 10 anos, achou por bem criar uma fundação, um instituto, e, em algum momento, em alguns anos depois, já achou acertado que, por se tratar de dinheiro público, o dinheiro das leis de incentivo, ela achou que quem devia gerenciar, quem devia analisar o programa de patrocínios culturais da empresa, achou por bem que seria a melhor instituição, melhores pessoas seríamos nós. Então, há alguns anos, a gente gerencia o programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados. Gerencia significa ajudar a escolher os especialistas, eu vou falar um pouco mais disso aqui adiante, ajuda a criação de sistemas, essa questão que foi falada muito aqui pelo Enilton sobre sistematização, sobre sistemas, aperfeiçoamento do sistema. A gente se orgulha de ter ajudado isso, a gente tem aperfeiçoado os nossos sistemas de avaliação, a ponto de ceder hoje para instituições públicas e privadas. A gente cede nossos sistemas de avaliação, de acompanhamento. A gente acabou de lançar um sistema de acompanhamento muito legal. Assim, a partir desse ano, os projetos contemplados acompanham tudo online, assim, imputam seus documentos, acompanham passo a passo, tudo através de sistemas. Bem, então, a nossa ligação com isso, com o patrocínio, é essa, a gente gerencia. Mas o dinheiro é da Oi. Da Oi e do povo, né? Do povo brasileiro, né? E, por isso, aqui estou sentado entre parceiros. A Oi se utiliza, sim, da Rouanet, mas está faltando aqui um outro parceiro público que, historicamente, a Oi é muito ligada a ele, que é o governo do Estado, os governos dos Estados. Né? A lei, historicamente, a Oi patrocina mais através de CMS. Né? No Estado do Rio, talvez seja a maior patrocinadora de CMS, através de CMS. Bem, aí a outra confusão é porque o Oi Futuro também, fora essa fundação, esse instituto, e aí só um parênteses rápido, afora ações na área de cultura, como esse gerenciamento, a gente produz, cria, inventa e mantém projetos grandes, enormes na área de educação, no Brasil inteiro. A gente cria, inventa, apoia projetos na área social, agora, recentemente, na área de esportes e na área de sustentabilidade. Na área de esportes, através das leis, e aí sim, leis federais. Bem, feito esse parênteses, a gente também, o Oi Futuro, dá nome aos centros culturais. 2 no Rio de Janeiro, Flamengo e Ipanema, e 1 em Belo Horizonte. Né? E cabe a mim ajudar a curadoria e a escolha da programação de teatro, de artes cênicas desses 2 lugares. Bem, em relação especificamente ao projeto, aos projetos de teatro para criança e adolescência, a gente sempre achou que era determinante. A gente sempre achou que isso devia estar na pauta dos nossos dias. Então, se tratando, por exemplo, dos centros culturais, né, a gente
tem um DNA. A gente, quando criou o Oi Futuro, o Centro Cultural, a gente decidiu que ia ser um espaço com uma vocação para a união, para o binômio arte e tecnologia. Em 2005, quando a gente abriu o primeiro Centro Cultural no Flamengo, não tinha nada parecido no Rio. A gente tinha o Brasil tinha um centro, tem um centro que é o Itaú Cultural, que se assemelhava mais um pouco o que a gente queria fazer. Depois veio o Santander, lá de Belo Horizonte. Mas, de fato, assim, quando a gente criou o Centro Cultural com esse viés, né, vamos fazer uma coisa que não tem na cidade, nessa mistura de linguagem, né, efetiva mistura de linguagem, multimídia. Em 2006, isso já passava um pouco da época da máquina de escrever, mas essa questão da arte e tecnologia hoje é quase banalizada, né? Hoje em dia é fácil falar para alguém assim, uma instalação multimídia, net art, né? Hoje em dia todo mundo tem um tablet, qualquer criança tira foto no celular, né? Então, mas em 2006, né? Tem muita gente jovem aqui nessa plateia, por incrível que pareça, era uma coisa ainda muito distante, né? E a gente quis ser pioneiro nessa história. E aí eu estou falando dessa história porque assim a gente escolheu a programação só para ilustrar como essa questão do teatro para criança é importante para a gente. A gente criou uma programação de abertura. Vamos criar uma programação de abertura. E aí convidamos uma curadora, a Ivana Bentes. Ela fez uma coletiva sobre arte e tecnologia, com gente de fora do país, com brasileiros. A gente projetou na fachada, tinha um trabalho de videoarte, de vídeo instalações. A gente escolheu para a música, a gente criou um projeto que até hoje está lá acompanhando a gente, é um projeto do qual eu me orgulho muito também, que é o Multiplicidade. Acontece uma vez por mês, 2 vezes por mês, um espetáculo de multimídia que só acontece naquele dia, as pessoas ficam uma audição sentadas num lugar, vendo coisas e ouvindo coisas só naquela noite, criadas especialmente para aquela noite, com nomes incríveis do Brasil e do mundo. E a gente fez questão de ter uma programação para criança. Eu falei, mas aí a gente puxa, o que era? Como que a gente vai falar de arte e tecnologia? E o que a gente vai pautar? Minha memória está cada vez mais prejudicada pelo dia a dia estressante, enfim. Pela idade, evidentemente, mas tinha apagado essa história da minha cabeça e a gente acabou escolhendo assim. Eu tinha estreado um espetáculo que eu gosto muito até hoje, que não era patrocinado pela Oi, mas a gente decidiu convidar para a gente dar uma cara do que seria um espetáculo chamado As Aventuras de Robinson Crusoe, que tinha uma linguagem muito legal, assim, tinha 100%, em 100% do espetáculo, 90% do espetáculo tinha uma projeção. E tinha uma projeção de uma maneira muito inteligente, assim. Eu falei hoje, eu falei que agora há pouco que essa questão da multimídia de alguma maneira banalizou-se, mas já naquela época, em 2006, esse espetáculo era muito legal. Tinha uma projeção bonita, o ator contracenava com coisas, com objetos. Bem, eu estou falando disso tudo assim, só para marcar de como que naquela época a gente fez questão de ter uma coisa para criança e adolescência, né? Mesmo que não fosse uma coisa inédita, né? A partir daí, a gente não deixou de pautar nesses 6 anos, talvez, eu ia falar um mês sequer, mas fiquei com medo de errar na história, então, vou dizer assim, se falhamos, foi um mês, mas em 6 meses, assim, em 6 anos, a gente tem feito questão de pautar espetáculos para criança e adolescência. Em relação a essa questão da multimídia, a gente acabou estimulando, né? Então, diretores conceituados, com trajetórias incríveis, que nunca tinham feito uso do vídeo, da experimentação sonora, fez lá no Oi Futuro, a Sura Betjeves, fez um espetáculo lindo chamado Teatro para Virtudes,
né? Também tinha quase 100% de projeção. Teatro para Virtudes, baseado no livro Para Virtudes. Era um elenco 100% de criança, infantil, contracenando com as suas próprias imagens. Tinha uma viagem bem legal e bem bonito. No Teatro de Ipanema, no Oi Futuro Ipanema, a gente, veja só, cada vez tem menos teatro. A vocação, a gente acabou entendendo que a vocação de lá é uma vocação mais para a música e para o audiovisual, mas, mesmo assim, lá a gente manteve o espaço para teatro, para criança e adolescente. E é incrível, né? Assim, cada espetáculo que acontece lá é um sucesso, as pessoas voltam para casa, porque a gente vive uma situação, podemos falar disso hoje, tomara que se fale disso no cenário, aqui no seminário, uma situação anacrônica, que é o bairro de Ipanema e Copacabana, hoje, não ter, eu acho que o nosso é o único, ou dois, se não é o único de dois, em teatro na Zona Sul do Rio de Janeiro, Copacabana e Ipanema, que dedica espaço para o teatro. São duas coisas diferentes. Também é bom você falar disso, porque também é outra confusão que se faz. O Oi Casa Grande não é um teatro da Oi. A Oi paga para estar lá, é marketing, né? Como tem o teatro em Brasília também. Lá já aconteceu, sim, ter teatro para crianças grandes. Lá tem que ser grande, né? Saltimbanco, já teve lá. Mas eu falava assim da coisa absurda de nossa cidade, né? Vamos falar disso aqui depois. O Teatro da Zona Sul, né? Agora você acrescentou mais um, Leblon. Eu, sinceramente, não sei dos teatros da Ercilas. O Teatro Leblon tem comumente teatro para criança? Tem, né, Sônia? Tem teatro para criança. Então, mas Ipanema e Copacabana, hoje, poucos são os teatros que pautam teatro para criança. Acho que a Laura Alvim talvez esteja sem, mas eu acho que vai voltar. Está sem, mas vai voltar, eu acho que eu só ouvi dizer. Bem, então, falei dos centros culturais, assim, da nossa insistência, da nossa necessidade, da nossa missão de pautar direto teatro para criança. E uma coisa que também era uma queixa, eu ia falar folclore, mas não é folclore, é realidade. É uma queixa das produções do teatro para criança, que, comumente, elas se sentem discriminadas no dia a dia dos teatros, aí eu falo das salas, por conta dos refletores, que são poucos, do cenário que tem que ser pouco, do horário que tem que ser pouco. E lá no futuro, nosso teatro é pequeno, e, aliás, eu estava olhando para essa sala, eu nunca tinha vindo nessa sala, fiquei contando as cadeiras, falei, puxa, que teatro, né? O Banco do Brasil é tão maravilhoso, CCBB tem um monte de sala, e a gente se acha, um dia eu parei e falei, ué, Roberto, você se acha o CCBB? Você não é, você tem uma sala, na época do Flamengo. Eu falo disso porque a gente pauta um monte de coisa na mesma sala. Né? Hoje em dia, a gente está vivendo uma loucura, que a gente está com dois infantis, esse que o Nilton falou, um amigo diferente, vou falar um pouquinho dele aqui. Estava com um espetáculo que acabou de sair, que fala que é Amor, dos irmãos Blatt, mas vamos estrear um espetáculo daqui a 2 semanas, e estamos com um espetáculo adulto, que é O Filho Eterno, que eu também convido desde já todo mundo para ver. Isso de sexta a domingo. Terça, quarta, quinta, a gente sai pautando um monte de coisa. É uma loucura, a gente fica louco, mas eu estou falando isso tudo assim, para dizer que, mesmo nessa loucura, a gente respeita os horários de ensaios. Né? Às vezes, um adulto chega lá, um produtor de espetáculo, fala, puxa, mas eu vou ter meu espaço para infantil, olha, eu criei um projeto maravilhoso para cá, mas não cabe mais nada a não ser meu espetáculo. Enfim, mas isso é um pouco de exagero, mas eu só estou reforçando que também a gente tem esse cuidado, né? Não é só pautar, né? É determinar as condições. A gente, graças a Deus, graças a Oi, graças ao gosto dos governos, a gente é bem equipado. Então, a gente tem muitos projetores, muitos refletores. Então, a gente faz questão também sempre de tratar bem no que diz respeito às questões técnicas, aos teatros, as produções de teatro para criança. Uma coisa também, assim, reforçando esse nosso envolvimento, pela minha experiência, aquela longínqua lá de ator, produtor de teatro para crianças, uma coisa que é determinante na minha cabeça, e a gente pode discutir isso aqui mais depois, é a existência de prêmios, de premiações. Né? Durante muito tempo, havia o prêmio
o Prêmio Mambembe de teatro, que tinha uma categoria para crianças, né, para produções voltadas para crianças. Durante muito tempo, a gente tinha o prêmio Troféu Coca-Cola, Prêmio Coca-Cola, não sei se todo mundo lembra disso. Passado um tempo, assim, os prêmios foram se extinguindo e teve um momento aí de vácuo, até que foram procurar a gente lá, o Oi e o Oi Futuro, um diretor, um produtor, o Carlos Augusto Nazaré, com a ideia de se criar um prêmio para crianças e para teatro voltado para esse público, e a gente abraçou logo de cara essa ideia. Então, desde 2006, a Oi, né, através da Lei de Incentivo de Estado, é a única patrocinadora do prêmio, o único prêmio no Rio de Janeiro, a bem da verdade, no Rio de Janeiro, para teatro, para criança e adolescentes. E eu fiz questão de falar disso também, porque eu acho, de fato, eu acredito, e alguém pode me desmentir, que um prêmio é importante, assim, estimula, né, faz com que as pessoas produzam, criem aquele tititi, aquela questão, eu vou fazer, existe a possibilidade de ser premiado, existe a possibilidade de ser reconhecido, né, e o que os jurados têm visto nesses, e aí até um indicativo, pode ser um indicativo um pouco, não muito preciso, mas é um indicativo. Os jurados têm visto, em média, 60 espetáculos por ano e indicado, em média, 14 a 15 espetáculos. Então, de fato, assim, a produção existe, né, a produção, e há esse movimento em torno do reconhecimento que o prêmio dá. O prêmio também é contemplado anualmente nesse edital da Oi, que é aberto, era uma vez por ano, agora a gente vai mudar um pouco. Bem, eu fiz umas anotações aqui, outras. Queria falar também assim de que é importante salientar que, fora os espetáculos que integram as nossas pautas, a Oi também comumente patrocina espetáculos para crianças fora dos nossos teatros, né? Isso é importante ser dito também, né? A gente, só esse ano, ainda para estrear, que eu fiz umas anotações aqui, eu lembrei logo de cara do 20 Mil Léguas Submarinas, que ainda não estreou, o menino que vendia palavras, baseado no Inácio Loyola de Brandão, vai estrear daqui 2 semanas a 3, no SESC, com a direção da Cristina Moura. Mas o que a gente montou ano passado, o Caqui, no Jockey. Afora a nossa programação, que a gente mantém dia a dia. Afora os espetáculos que a Oi patrocina, com nosso apoio, no Rio de Janeiro. E outros lugares também. Tem espetáculos no edital do ano passado, foi contemplado um espetáculo em São Paulo, incrível, Menina Nina, baseado em Ziraldo, foi um sucesso incrível, crítica maravilhosa. Fora o apoio ao patrocínio ao Prêmio Zico Salaberry, a gente também apoia o Oi Futuro e a Oi patrocina anualmente o FIO, que é o Festival Intercâmbio de Linguagem. O Ricardo já citou a Karen, que é um festival lindo, né? Cada vez mais misturadas as linguagens, né? Não é só teatro, é música, é filme, é dança, né? E a gente também cedia parte do festival em nossos teatros. Bem, eu acho que eu vou parando por aqui. Eu acho que devo ter passado os meus 15 minutos. Não fui preciso como o mestre Mamberti. Eu só reforço que é um prazer enorme estar aqui. Eu acho que é importante as pessoas estarem juntas, as pessoas que fazem teatro. São muitas as questões. Quando alguém do governo dá oportunidade, né, me procurem, marquem, venham, né, eu acho que essas oportunidades têm que ser agarradas, né, com unhas e dentes, né, tem alguém do governo convidando, pedindo para que vocês marquem uma hora com ele, eu acho que devem fazer isso. O edital novo da Oi, já adianto aqui para vocês que esse ano vai ser um pouco antecipado, vai sair provavelmente por esse mês já. Fiquem atentos. E é isso. Boa sorte para todo mundo.
Bom, eu queria só lembrar, que, assim, fazer uma parte. A Anja Bittencourt, queridíssima ali, ela foi jurada do Mambembe e do Coca-Cola. Querida Anja está aqui com a gente hoje também e viveu esses momentos. Bom, antes de prosseguir nossa programação, queria só dar uma palhinha rápida aqui, defendendo o meu patrocinador, né, que, CCBB, né, porque eles não sentam à mesa conosco por princípios deles, né, de não estarem aqui e tal, mas é muito importante, eu pedi muito que eles viessem, ficassem e tal, mas eles não sentam à mesa, mas eu quero ressaltar, então, a importância também aqui do Centro Cultural de estar sempre voltado para esse segmento também muito forte, desde o programa educativo deles, que é muito forte, deles não daqui, né, que é muito forte, e até o teatro para crianças. Nós tivemos a felicidade e o privilégio de estrear o Teatro 13, que hoje é o Teatro 13, a Sala 13, eu e Roger Mello, que está aqui também, o nosso querido Roger Mello. A gente estreou aqui Curupira, né, em 95, né, estreando um novo teatro, né, que tinha feito o experimento antes com a Lúcia Coelho, Zé Polessa, fazendo O Leque Matou os Peixes, né, e a gente foi convidado para depois criar um espaço de verdade teatral ali, assim, contínuo, né? E então, assim, e desde sempre, então, o CCBB tem feito uma programação muito importante para crianças. Teve até um certo hiato no teatro infantil, mas agora voltou muito forte. Desde o ano passado, né, eles começaram a fazer de novo uma programação regular, muito melhor até do que era anteriormente, que a gente tinha apenas um infantil, às vezes, no ano, né? Nunca era esquecido o infantil, mas a gente tinha apenas um no ano. E agora a gente tem infantil o ano inteiro, de todos os meses, né? E agora também tem o ciclo internacional de teatro para bebês também, que o banco está investindo nesse primeiro ciclo, né? Então, assim, ótimo. O banco tem feito bastante coisa e nós somos, inclusive, um dos contemplados, né? Estamos aqui com o João por um Fio, é muito bacana estar aqui. E, assim, ressaltar também esse respeito que o Roberto falou, da questão do OI, que aqui no CCBB também a gente tem muito esse respeito, assim, o teatro é nosso, a gente tem muitos refletores à disposição, muito espaço à disposição, horários para montagem, desmontagem, ensaios, sala fixa, a gente fica com a sala durante um mês, leva a chave para casa, como se